gente, hoje eu quero conversar com vocês sobre uma ideia que, a partir do momento em que eu descobri que ela existia, mudou completamente a minha forma de enxergar o mundo. E as coisas passaram a fazer muito mais sentido. Então, todas as disputas políticas, todas as disputas filosóficas que permeiam aí a nossa vida, passaram a ser melhor categorizadas assim na minha cabeça, porque, de fato, o que o Thomas Sowell vai desenvolver nesse livro aqui, chamado Conflito de Visões, foi tipo uma epifania na minha cabeça, assim. E eu tenho certeza que se o que ele diz aqui já te é familiar, se você já conseguiu estruturar isso na sua cabeça com a ajuda de algum autor ou sozinho, você vai me achar um pouco bobo, assim, um pouco boba, porque vai parecer que eu sou júnior por ter descoberto isso agora, mas eu sou mesmo. Eu descobri agora e é isso, vida que segue, sabe? E, na verdade, eu não descobri agora. Eu descobri desde o dia em que eu li o Intelectuais e a Sociedade, também do Thomas Sowell. Então, ele começa a desenvolver essa ideia lá, mas é nesse livro aqui em que ele vai detalhar muito bem o que ele quer dizer sobre as diferentes visões de mundo. Essa aqui é uma ideia que tá aqui em Conflito de Visões, mas que vai ser desenvolvida também a partir de um pressuposto completamente diferente pelo Jonathan Haidt, não sei como que fala o nome dele, por favor me corrijam. Nesse livrinho chamado The Righteous Mind, Why Good People Are Divided by Politics and Religion. Então, por que pessoas boas são divididas por política e religião? O Thomas Sowell, a partir de uma premissa de ciência política, vai chegar nessas diferentes visões de mundo, mas o Haidt aqui vai partir de um pressuposto da moral psicológica e vai chegar mais ou menos às mesmas conclusões. Então, por isso que no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o conflito de visões e no próximo vídeo a gente fala sobre o Why Good People Are Divided by Politics and Religions, porque são ideias que se complementam, que estão dentro de dois livros diferentes. E, cara, sério, se eu conseguir passar nesse vídeo aqui o que aconteceu com a minha cabeça, eu vou estar muito satisfeita, porque eu tenho certeza que muita coisa vai passar a fazer sentido pra vocês. Porque o que o Sowell fala aqui é que existem assuntos que geralmente são debatidos de forma muito acalorada, que vão dividir as mesmas pessoas em lados diferentes do muro. Então você vai discutir aborto, armamento civil, o que mais? A pena de morte, criminalidade. Você vai ver as mesmas figurinhas repetidas de lados sempre opostos do muro. Então é raro você ver uma pessoa que pula de um lugar para o outro, a depender do tipo de discussão que você está fazendo. Isso acontece de forma muito reiterada e de forma muito espontânea para que seja algo manipulado. Então o Sowell começou a perceber, cara, o que será que realmente está dividindo essas pessoas? Porque não é uma simples teoria filosófica, não é uma simples teoria política. Isso não poderia fazer com que os seres humanos agissem assim. Então ele vai investigar as origens dessas disputas políticas, as origens dessa visão. Eu queria pedir sua permissão pra gente dar um passinho aqui pra trás e discutir algumas outras coisas que eu achei em outros lugares, tá? E que me ajudaram até essa epifania. A primeira coisa é essa figura feita pelo William Blake. O William Blake é o desenhista que vai desenhar figuras do Paraíso Perdido. Se você digitar aí no Google, William Blake, ele vai ser um desenhista fantástico, ele tem obras fantásticas, enfim, vale a pena conferir o trabalho dele. Mas essa figura aqui que chama o Behemoth e o Leviatã, o Behemoth, e eu não sei se eu tô pronunciando certo, porque o nome é em hebreu, então me corrijam se eu estiver pronunciando errado. Ele é esse monstro bíblico que tá aqui no meio dessa figura. Ele parece meio que um rinoceronte, sei lá, é uma coisa meio esquisita, mas dá pra ter uma ideia de que ele é um negócio duro, um negócio firme, né? Então ele está associado à terra, ele está fincado ali na terra, ele está de forma muito firme, de forma muito estável aqui no meio da figura. E ele está dividindo a figura entre os seres humanos que estão aqui em cima e o céu, né? Dá pra ver que Deus e os anjinhos aqui do lado, e a figura do Leviatã. O Leviatã, vocês já conhecem provavelmente, né? Também é outro monstro bíblico. Na verdade, os dois aparecem em Jó. E esses monstros, eles brigam no final dos tempos e o Leviatã acaba ganhando do Behemoth e propagando o caos. Então, não é um final muito feliz, mas o que dá pra perceber é que essa dicotomia entre uma coisa estável, que é associada à terra, e o Leviatã, que surge da água, que surge do caos. Esses monstros vão aparecer em outras figuras na literatura ao longo dos séculos. Então eles vão aparecer em Paraíso Perdido, que a gente tá devendo a leitura, que a gente vai fazer provavelmente no ano que vem, tá? Mas que a Nisha já começou a fazer
lá no canal de literatura dela do Instagram, então se você não segue, corre lá, se você quer começar a leitura de Paraíso Perdido antes. E também o Behemoth vai aparecer na forma de um gato no livro O Mestre e a Margarida, que é um livro que eu também estou devendo a leitura aqui pro canal e que a gente vai fazer em breve. Só para vocês terem uma ideia de como que uma coisa vai puxando a outra e de como o nosso imaginário literário vai sendo permeado por essas diferentes visões de mundo, por essa dicotomia ali. E outra forma de você expressar essas diferentes visões de mundo vai ser uma análise feita pelo Jordan Peterson, lá em 12 Regras para a Vida. Ele vai dividir essas visões de mundo entre o caos e a ordem. E aí, eu vou deixar o Peterson falar, porque ele fala muito bem, então não tem necessidade de eu ficar parafraseando. A ordem acontece quando as pessoas ao seu redor agem de acordo com normas sociais bem compreendidas e mantêm-se previsíveis e cooperativas. É o mundo da estrutura social, do território explorado e da familiaridade. O estado da ordem é tipicamente retratado simbolicamente no imaginário como masculino. É o rei sábio e o tirano para sempre vinculados, assim como a sociedade é simultaneamente estrutura e opressão. O caos, em contraste, é onde ou quando algo inesperado acontece. O caos emerge de maneira trivial quando você conta uma piada em uma festa com pessoas que acha que conhece e um calafrio silencioso e constrangedor paira sobre o grupo. O caos é o que emerge mais catastroficamente quando você de repente fica sem emprego ou é traído por um companheiro. Como antítese da ordem simbolicamente masculina, ele é apresentado no imaginário como feminino. É o novo e imprevisível que surge de repente no seio do cotidiano familiar. É a criação e a destruição, a fonte de coisas novas e o destino dos mortos. Assim como a natureza em oposição à cultura é simultaneamente nascimento e morte. A ordem e o caos são Yang e Yin do famoso símbolo taoísta, duas serpentes da cabeça ao rabo. A ordem é serpente branca, masculina, o caos, sua equivalente feminina, preta. Quando a gente fala de visões de mundo, a gente está falando de um negócio muito profundo. Então, a primeira coisa que o Sol fala é isso, é que ele está falando de uma coisa que vem do fígado. É algo que está antes desses fatos, das estatísticas, do que a gente pode racionalizar. É um negócio que surge mesmo de forma muito natural. E o que ele fala, e é uma coisa que o Haidt fala logo em sequência, é que não importa que você se ache uma pessoa extremamente razoável, que você se ache uma pessoa extremamente capaz de racionalizar tudo. A forma com que você vai interpretar os fatos, ainda que sejam os mesmos fatos, vai ser muito diferente se você partir de uma premissa de uma visão e uma premissa de outra. Ele vai chamar uma de visão restrita ou visão trágica do mundo e a outra de visão irrestrita ou visão chamada do intelectual ungido. Ele vai usar dois filósofos contemporâneos muito famosos que vão representar de forma magnífica as diferenças dessas visões de mundo. Então, segundo ele, se um ET descesse na Terra e fosse tentar entender o que era a humanidade e pegasse um autor e pegasse o outro, ia encontrar uma humanidade completamente diferente descrita nesses dois livros. Ele vai atribuir a visão restrita à figura do Adam Smith, ele vai atribuir a figura do William Godwin à visão irrestrita. Segundo Sowell, os problemas todos começam a partir da própria interpretação de como seria a natureza humana. Então, pessoas que compartilham de visões diferentes do mundo vão enxergar o homem de forma completamente diferente. Quem compartilha da visão irrestrita vai olhar para o homem em sua forma potencial. Então, ele enxerga, assim, que o homem é essa pessoa cheia de defeitos, que a qualquer momento está passando os outros para trás, que falta empatia, que falta justiça e blá, blá, blá. Só que ele enxerga o homem de forma potencial. Então, o homem só é assim porque existem coisas que o estão amarrando e o estão levando a ser assim. Se a gente tirar essas amarras, se a gente conseguir desfazer todos os nós, você vai ter a figura de um homem extremamente fantástico, um homem extremamente cooperativo, enfim. Então, as pessoas que olham para o homem nesse sentido potencial, elas veem uma coisa muito boa ali dentro que pode ser melhor desenvolvida, que vai vir se tornar algo muito bom. Então, o homem, e no caso também a humanidade, né, se você começar a generalizar. Quem compartilha da visão irrestrita vai ver o homem assim. Já quem compartilha da visão restrita vai enxergar o homem com todas essas falhas, sim, com toda essa falta de empatia, mas não vai ver muita saída para isso não, sabe? A gente tem que trabalhar com o que a gente tem.
Então, nós precisamos estabelecer limites muito claros para a atuação humana, para a criação da sociedade, porque o homem é esse cara mau, é esse cara que a qualquer momento vai te dar uma facada pelas costas se ele tiver oportunidade. Ele é uma pessoa extremamente egoísta, tá? Então, Adam Smith encara os seres humanos como pessoas extremamente egoístas, mas tudo bem, a gente consegue trabalhar com isso a partir de sistemas de incentivo. Então, se a gente não se destruiu até hoje, apesar de todas as tentativas, é porque alguma coisa está funcionando por trás dessa natureza extremamente egoísta do homem. Então, perceba que são visões de natureza humana completamente distintas. A gente consegue ver isso muito claro também na clássica diferença entre o Rousseau e o Thomas Hobbes. Então, se você pesquisar a forma com que esses autores descrevem a natureza humana, você vai conseguir enxergar muito bem do que a gente está falando aqui. Então, já que essas duas pessoas enxergam a natureza humana de forma absolutamente diferente, é lógico que elas vão enxergar os problemas que advêm da conduta humana de forma completamente diferente. Para começar, que quem compartilha da visão irrestrita não vai achar que os problemas são realmente causados pela natureza humana. Eles vão achar que os problemas são causados por essas amarras, por esses nós que estão impedindo o devido desenvolvimento da razão humana, desse ser humano em potencial. O Thomas Sowell descreve assim: os grandes males do mundo, guerra, pobreza e crime, por exemplo, são vistos de forma completamente diferentes pelos adeptos da visão restrita e da visão irrestrita. Se as opções humanas não são inerentemente restritas, então a presença desses fenômenos repugnantes e desastrosos exige explicações e soluções. Entretanto, se as limitações e paixões do próprio homem estão no âmago desses fenômenos dolorosos, então o que requer explicação é a forma como foram evitados e minimizados. Enquanto adeptos da visão irrestrita buscam as causas específicas da guerra, da pobreza e do crime, adeptos da visão restrita buscam as causas específicas da paz, da riqueza ou de uma sociedade pacífica. Então não é a guerra que a gente precisa explicar, é a paz, porque para quem compartilha da visão restrita, os seres humanos sempre estão em guerra e sempre estarão em guerra. Então o que a gente precisa explicar mesmo é por que em determinados momentos eles conseguem manter a paz. Entendeu o quanto isso vai guiar pessoas boas em direções absolutamente diferentes? Uma outra consequência muito importante dessas diferenças de visões de mundo é como ambas essas pessoas vão interpretar diferente o que a gente chama de conhecimento. Então, para a visão restrita, como os seres humanos são extremamente limitados, como a razão humana, por mais brilhante que seja a pessoa, ela vai ser uma razão limitada, você vai ter que confiar mais no que a gente chama de conhecimento compartilhado. Então, você enxerga que a civilização, as coisas que nós construímos, não foram construídas a partir do éter, não foram frutos de um design inteligente, não foi alguém que mexeu as pecinhas da civilização e colocou a humanidade da forma com que ela está. As pessoas que veem o mundo a partir dessa visão restrita vão enxergar a construção da sociedade a partir dessa luta entre a ordem e o caos. Então, a partir de uma tentativa e erro, a gente consegue uma estabilidade mais ou menos razoável em determinados períodos, e o conhecimento está absolutamente espalhado pela sociedade. Eu já falei um pouco sobre esse tipo de visão quando a gente conversou sobre o livro O The Constitution of Liberty, do Hayek. Então, se você não entende muito bem como que funciona esse tipo de conhecimento disperso na sociedade, corre lá que eu explico melhor, tá? Já quem aborda o homem a partir da visão irrestrita vai dar grande valor à razão humana. Então, todo esse conhecimento dissipado, esse conhecimento pequenininho, esse conhecimento que foi construído assim aos poucos, isso não tem muito valor, porque o que tem valor mesmo é o que potencialmente a gente pode vir a ser. Então, se até hoje a gente não conseguiu construir a sociedade perfeita, não é a partir dessas tentativas e erros que, na opinião dessas pessoas, são extremamente falhas, que a gente vai conseguir construir. Então, coisas, instituições que vão ser sistemas de transmissão de informação muito antiga, não vão ser tão valorizadas por pessoas que compartilham da visão restrita. Então, quando a gente fala, por exemplo, de tradição, quando a gente fala de conhecimento dos mais velhos, quando a gente fala de esses conhecimentos mesmo antigos, o pessoal da operadora me ligou e cortou a gravação. Eu vou partir para cima deles. Um membro da visão restrita
vai olhar para trás e vai olhar para a civilização que a gente já construiu e vai pensar que tá tudo errado. E que se a gente organizar melhor através da racionalidade humana, a gente vai conseguir atingir níveis muito mais espetaculares de coisas. Então, compreendendo isso, compreendendo o peso diferente que essas duas visões vão dar à razão humana, você vai entender outra consequência muito importante que vai diferir essas pessoas. É porque quem compartilha da visão irrestrita, por valorizar bastante a racionalidade humana, essas pessoas vão valorizar também a intelectualidade, que, na opinião delas, vai ser meio que um guia para o resto das pessoas. Então, se você valorizar a razão, obviamente você vai valorizar pessoas que conseguem colocar um nível mais alto ali de razão e de raciocínio. Então, olha só um clássico exemplo de pessoa que compartilha da visão irrestrita. Seria necessário incutir visões justas da sociedade em membros da sociedade com educação liberal e capazes de reflexão, que por sua vez serão guias e instrutores das pessoas. E um exemplo de pensador que vai compartilhar dessa visão irrestrita de mundo, e que nada obstante é muito comumente classificado como liberal, ele vai dizer o seguinte, que um papel especial foi reservado aos intelectos mais cultos no país, às mentes pensantes, aos melhores e mais sábios, aos intelectos e pessoas de caráter verdadeiramente superiores. Muito poderia ser conquistado se os espíritos superiores se unissem, se as universidades produzissem uma sucessão de mentes, não as pessoas de sua época, mas capazes de ser seus aperfeiçoadores e regeneradores. Já a visão restrita, quando vai lidar com a razão, vai enxergar a razão como parte de um conhecimento muito pequeno que faz parte do conhecimento da sociedade como um todo. Então, se você é um intelectual, se você é uma pessoa que desenvolve algum tipo de pensamento em determinado sentido, cara, isso é mínimo perto de todas as outras coisas que os seres humanos são capazes de fazer, sabe? Você detém só uma pequeníssima parte do conhecimento dentro lá do seu quarto e junto dos seus livros. Isso não quer dizer nada. Não há nada tão absurdo que não se possa encontrar nos livros de filósofos. O perigo central, a partir da visão dos adeptos da visão restrita, é a concepção limitada de intelectuais a respeito do que constitui conhecimento e sabedoria. Eles estão, nas palavras de Burke, tentando limitar a noção de sentido, aprendizado e gosto a si mesmos ou a seus adeptos, e são capazes de conduzir a intolerância da língua e da pena a uma perseguição de outros. Adam Smith falou do homem de sistema, doutrinário, que é sábio em sua própria presunção, e que parece imaginar que ele pode organizar os vários membros de uma grande sociedade com a mesma facilidade que a mão, ao dispor de várias peças em um tabuleiro de xadrez. Então, a partir daqui, eu acho que a gente já consegue, mais ou menos, começar a pensar nas inúmeras e diferentes aplicações que esses tipos de visão de mundo vão acarretar e as suas consequências. Então, pessoas com essas diferentes visões de mundo, elas vão ter opiniões diferentes sobre o que é liberdade, sobre o que é igualdade e sobre o que é justiça. A gente já falou sobre liberdade em um dos últimos vídeos aqui, mas eu pretendo muito falar sobre as diferentes visões de justiça a partir dessas diferentes visões de mundo, tá? E se você conseguir compreender, e principalmente não deixando de ler o livro completo, tá, do Thomas Sowell? O que eu fiz aqui é só aquela introduçãozinha que geralmente a gente faz, aquelas impressões gerais, aquela tentativa de te ajudar na leitura mesmo, porque não substitui a leitura do livro integral. No resto do livro, ele vai desenvolver essas diferentes visões nessas aplicações que eu tô falando, em liberdade, igualdade, justiça, guerra, enfim. O Thomas Sowell é um cara sensacional, né? Mas se você terminar de ler esse livro e já passar para a leitura do The Righteous Mind, você vai perceber como que as duas coisas se complementam, principalmente nesse sentido de que as visões de mundo são algo que vão muito além da racionalidade. Gente, a partir do dia em que eu descobri isso, as coisas começaram a se encaixar na minha cabeça de uma forma muito surpreendente. Quando eu vou ler livros de filosofia, ou quando eu vou ler livros de literatura mesmo, a gente acaba identificando nos personagens esses tipos de visão de mundo. Então eu tô lendo o retrato do Dorian Gray, eu tô terminando de ler já pro Victober Brasil. Pra você que não conhece o Victober, eu vou deixar o vídeo em que a nossa queridíssima Cristina, do Relivrando, vai explicar como que funciona o mês de outubro, para quem gosta do tipo de literatura vitoriana. E ao ler o retrato de Dorian Gray, a gente consegue identificar de forma muito perfeita o tipo de visão irrestrita no mundo
do mundo no personagem que é o Lord Henry, que na verdade é a encarnação do diabo. Então, assim, não sendo nem um pouco imparcial, certo? Até porque, gente, o Thomas Sowell, ele vai compartilhar dessa visão restrita de mundo. Então, entenda que esse livro foi escrito a partir desta perspectiva e que provavelmente você vai ser levado a interpretar essa visão restrita de mundo como uma visão melhor do que a visão restrita, tá? Eu ainda não achei um livro de algum autor escrito por essa visão irrestrita que vai falar da mesma coisa. Então, se você tiver alguma ideia aí pra gente ter o contraste desses dois tipos de visão escritos sobre o mesmo assunto, seria muito interessante. Pode deixar aí nos comentários que eu com certeza vou ter muita curiosidade de ler, porque pra mim, conseguir enxergar isso, conseguir interpretar isso de uma maneira certa, são as bases daquela tentativa nossa de não ser manipulado. Então, se você sabe mais ou menos a partir de que premissa que a pessoa tá falando aquilo, fica mais fácil saber se você concorda ou não com o que realmente ela quer dizer, certo? É isso e até o próximo vídeo.